Porque assim, uma aposentadoria ruim, Paula, ela afeta a vida da família. Ela não afeta a vida daquele indivíduo, né? Vai impactar na história da família, nos sonhos da família, na qualidade de vida da família, nas expectativas da família. Então, aquele provedor, ele chega lá para fazer o planejamento, daqui a pouco ele traz a esposa, ou vice-versa, a esposa leva o esposo. Porque é interessante isso, né? É fazer a junção das aposentadorias para a família se aproveitar da melhor forma. Olá, bem-vindas! Esse é o podcast Protagonistas em Pauta, um podcast itinerante. A gente vai rodar o Brasil para conversar com mulheres empreendedoras, mulheres que têm histórias inspiradoras. A gente vai aprender com essas mulheres reais, profissionais aí de todo o Brasil. Essa é a nossa primeira edição. Estamos no Recife, conversando com muitas mulheres interessantes. E hoje eu vou receber aqui comigo a doutora Renata Rodrigues. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Paula. Prazer estar aqui com você hoje. Muito bom ter você aqui com a gente, porque você vai falar de alguma coisa que eu realmente nunca me atentei. A gente vai falar de previdência, de aposentadoria, que é um assunto que a gente evita, né? A gente protela, a gente acha que está muito lá na frente, mas é algo muito importante da gente refletir. Antes da gente entrar aqui no nosso bate-papo, queria falar um pouco do nosso apoiador, que é a JV Contabilidade. Vocês sabem, né, que vai muito além dessa questão da contabilidade tradicional. É uma empresa que se coloca no mercado como uma empresa de soluções para os seus clientes. Tem aí 300 clientes em mais de 10 cidades do Nordeste, um time que oferece soluções estratégicas, personalizadas, impulsionando o crescimento sustentável das empresas. E a JV Contabilidade também nos ajuda aqui com as contas, né, com os pagamentos, com a administração do que a gente ganha aqui com o nosso Protagonistas em Pauta. É muito importante ter esse apoio e começar certo na vida do CNPJ, entendeu? Dar os passos corretos nessa vida. Agora vamos sim mergulhar com a doutora Renata Rodrigues. Doutora, muito respeito aqui, talvez te chame de Renata às vezes, Renata, tudo bem? Por favor. Então, ótimo. Eu costumo trazer um pouco dos seus predicados, né, de todo mundo que senta aqui, porque tem uma carreira, tem um estudo, tem todo um caminho que eu acho que é importante a gente saber. Então, são 14 anos de experiência como advogada. Ela é especializada em Direito Previdenciário pela Universidade de Buenos Aires. É CEO e empreendedora, com destaque no planejamento previdenciário para mulheres. E também é membro da Comissão de Direitos da Seguridade Social da OAB de Pernambuco. Doutora Renata, você também tem uma presença já na internet. Eu vejo que você tem muita gente que te segue e que tira as dúvidas a respeito de aposentadoria. Isso mesmo, Paula. Na internet a gente começou em 2022, foi recente agora. E aí o público vem gostando, né, passando informação, porque como você falou, a aposentadoria é um assunto que vai deixando para depois. E aí a gente precisa conscientizar, né, a população para que isso seja preditivo. Começou a contribuir, é hora de ir lá e fazer lá esse estudo do planejamento da sua previdência, da sua aposentadoria, para que quando chegue no momento exato, esteja tudo perfeito. Então o pessoal está gostando e aí tem cada dia mais seguidores, graças a Deus, né? A intenção é essa, é informar. E como que o direito se cruza com essa história do planejamento previdenciário? Acho que eu nunca imaginei, de fato, procurar uma advogada especializada nisso para me orientar. Pois é, o que é que a gente vê na prática? Quando o cliente chega a mim no escritório, é porque ele já tentou sozinho, não conseguiu, né, sua aposentadoria, ou ele já está aposentado e viu que aquele valor é um valor muito pequeno, ficou muito pequeno e quer rever aquele valor. Uhum. Então, o ideal não é esse, o ideal é que assim que ele começa a contribuir, ou que já tem um certo tempo de contribuição, 10 anos, 5 anos, vá a um previdenciarista para ele analisar se aquele cenário, se aquelas contribuições estão corretas e fazer um plano para aposentadoria com base na sua família, com base nos seus gastos, com base na sua perspectiva. O que é que ele quer quando se aposentar? Quer ter uma renda que possa suprir as suas despesas, que possa viver com tranquilidade, com conforto, manter a qualidade de vida. Então o planejamento ele faz isso. Ele faz um mapa, ele mapeia o cenário atual,
vê as contribuições daquele segurado, daquele cliente, e vai vendo se está correto, o que é que a gente pode modificar, e montando estratégias para aumentar aquele valor. E aí fica uma aposentadoria tranquila lá na frente. Doutora, o direito eu imagino que tenha inúmeros aí caminhos, né? A gente conversou com outras advogadas aqui que percorreram, enfim, diferentes lugares da advocacia. Como foi para você essa história da previdência? Quando que você abriu seus olhos e falou, não, é aqui que está o meu propósito? Então, eu comecei como advogada trabalhista, tá? Então passava o dia fazendo audiências. E aí, certa vez, chegou ao escritório um cliente, seu Geraldo. Ele tinha feito aposentadoria e queria fazer uma revisão daquela aposentadoria dele. E aí, eu não sabia fazer nada de previdência, nunca tinha feito, porque na faculdade eu não tive essa cadeira, nessa matéria. E eu disse, seu Geraldo, deixa aqui, que a gente vai analisar seu caso, na próxima semana eu lhe dou um retorno sobre sua revisão. Paula, eu passei a semana virando livros, estudando, mas a previdência, o direito de previdência era muito complexo. Você não aprende em uma semana. Então, o seu Geraldo retornou. Eu disse, olha, seu Geraldo, vou lhe passar para um colega, porque realmente eu não consigo resolver esse problema por enquanto. E aí, esse desafio foi que me fez fazer uma especialização. Fiz a primeira especialização aqui, né, na faculdade, e aí fui buscar... Desde esse dia, vivo me especializando, então foi a previdência que me escolheu. E aí um cliente foi passando para outro, e aí o boca a boca. Chegou um momento que eu não conseguia mais fazer trabalhista e fiquei só com o direito previdenciário. Imagino que quem tem essa conversa inicial, esse programa, tem um desfecho, digamos assim, feliz em relação à aposentadoria. Mas tem muita gente que acaba tendo que recorrer, por exemplo, por alguma questão de saúde, por alguma limitação. Tem alguma história emocionante que te tocou nesse sentido? Olha, cada cliente é único, né? Então, tem casos assim que marcam a gente. Como a gente é especializado em previdência, a gente não só faz aposentadorias e planejamentos, a gente faz também benefícios por incapacidade, pensões por morte. Então, são situações de vulnerabilidade da pessoa. Então, a gente tem que ter aquele acolhimento, né? Teve um caso de um cliente que ele sofreu um acidente de trabalho, perdeu a audição e aí ficou no benefício do INSS. Foi fazer uma perícia de retorno para saber se ele ia voltar para a empresa ou não. O médico perito do INSS disse que ele estava apto para trabalhar. Mas ele adquiriu, com aquela deficiência dele, a depressão, né? Porque, imagina, um provedor de família com a esposa e 2 filhinhos pequenos, já não conseguia mais ter aquela força de trabalho como antes, né? Ele se sentia assim. Então, ele adquiriu essa depressão e, de fato, ele não estava apto para voltar ao trabalho. Então, ele procurou lá o escritório e disse, olha, seu fulano, vamos fazer o seguinte, o laudo que o senhor tem, não tem como eu lhe pedir um restabelecimento agora, mas volte ao médico, peça a ele um laudo que você continue incapacitado e aí a gente tenta uma antecipação de tutela. Ele foi para o médico, uma semana depois ele retornou ao escritório, na verdade foi a esposa dele que retornou com ele. Ele já estava, assim, numa situação de desespero, tá? Porque ele já se imaginava ter que voltar ao trabalho em uma situação até peculiar. Quando ele adquiriu essa condição dele, os colegas de trabalho começaram a fazer chacota, sabe? E isso que ia agravando a situação. Então ele já se imaginava voltar àquele ambiente tóxico, e isso desencadeou dele um surto mesmo. E a esposa já não dormia mais, preocupada com ele, não com a família, mas o que ele poderia fazer com ele mesmo, né? E se ele voltar ao trabalho, o que é que ele poderia fazer lá no trabalho? Então, ele chegou nesse dia, né? A esposa já trouxe o laudo atualizado e disse, doutora, ele não pode voltar ao trabalho, porque ele não tem condições de voltar. E ele não falava mais nenhuma palavra, já tinha se entregado, né? Já estava entregue, né, a situação. Aí eu olhei peguei na mão dele e disse, olha, se eu estou aqui é porque o senhor confia no meu trabalho. Então me dê 15 dias para eu poder tentar uma antecipação de tutela e conseguir que o senhor fique tranquilo para não poder voltar mais ao trabalho, né? Voltar a ter a licença médica e voltar para o INSS. E você via de um tempo, né? Ele teve lá uma semana anterior. E na semana que ele chegou lá, ele é como se estivesse definhando. Sabe aquela pessoa que está
triste, abatida. Que a gente chega até a se preocupar, né? Falar, Sim, gente, sim, até eu que fiquei ponto assustada, vai? Paula, eu fiquei assustada quando vi. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, nesse dia, inclusive, que ele teve lá, era Dia dos Namorados. Eu já saí de casa com um almoço garantido do marido, Dia dos Namorados. Aconteceu a situação, aí eu disse, não. Aí, quando ele saiu, fiz o pedido de antecipação de tutela na ação dele e corri para a vara para despachar com o juiz. Como a gente já tem o hábito dos processos, a gente sabe mais ou menos como é o procedimento do juiz, o que é que um juízo entende, qual é que o outro. Esse juiz, ele não dava antecipação à tutela antes da perícia judicial. Uhum. Mas era um caso extremo, né? Então eu fui lá tentar. E aí quando eu cheguei na vara, 15 para meio-dia, eu pedi para falar com o juiz, ele disse, doutor, o servidor, né, da secretária disse, doutor, ele não está. Eu acho que ele nem vem hoje. Mas ligue para ele, que é um caso urgente, veja se tem outra pessoa que possa atender e passar para ele. Quando ele pegou o telefone, que eu me viro, lá vem o juiz. Estava chegando e eu já agarrei ele ali e disse, excelência, eu preciso falar com o senhor urgente. E ele me recebeu, eu expliquei o caso. Aí eu lembro que ele disse assim, doutora, mas não é assim, a senhora sabe que o procedimento aqui é esperar a perícia judicial. Aí eu fui bem sincera. Eu disse, excelência, eu estou lhe relatando o que eu vi, né, com meus olhos. E eu vi que era uma questão de socorro, um pedido de socorro. E assim, eu estou aqui como advogada dele, estou fazendo o que eu deveria, o que eu poderia fazer. Agora é com a justiça, estou passando a bola para a justiça. Aí ele tinha pedido o laudo que ele tinha trazido. Eu saí tão nas carreiras, corrida, que eu esqueci de protocolar no processo. Mas eu mostrei a ele que eu tinha uma foto no celular que ela já tinha me enviado, né? A esposa do segurado. Ela disse, não tem problema, excelência. Assim que eu chegar no escritório, que era rapidinho, eu protocolo. Quando eu cheguei no escritório, estava lá, tutela concedida ao segurado e tal. Ele se comoveu também, viu a situação do caso. E eu até falei para ele, o senhor pode ver aí no meu histórico aí da vara dos processos, que eu não costumo pedir tutela, né? Eu sei que já o procedimento daqui, mas esse caso é um caso de urgência, o senhor pode salvar a vida de uma família, né? Porque a situação era crítica. Então tem casos específicos que não é só pelo dinheiro, né? É a dignidade da pessoa que está em jogo, é a dignidade da família, a restauração da família, da vida da família. O direito previdenciário é isso. Quando você mexe com a previdência, você não está dando só uma aposentadoria, um benefício por incapacidade. Você está provendo ali a dignidade daquela pessoa, o sustento da família toda. Então, por isso que é muito bom trabalhar com previdência, com pessoas. Que legal essa história, emocionante. Sim. E é a diferença mesmo de você também ter uma advogada que vai saber esses caminhos e que vai lutar pelos seus direitos, porque a gente desconhece muitos dos direitos, né? E também dos deveres. Tem gente que deixa de contribuir para o INSS, principalmente empreendedores, esquecem um pouco essa questão. A previdência pública não vai me sustentar, eu vou fazer uma privada, mas acaba que nunca faz, né? Como que é que a gente deve se preparar? Você falou, começou a vida do trabalho, né? Já tem que saber de tudo e se organizar. Então vamos imaginar que a gente tem as jovens mulheres agora aqui, que estão se iniciando na vida do trabalho. Com o que elas devem se preocupar? Então, Paula, vamos lá. O que é que acontece? Hoje o Brasil é um país empreendedor, né? Então, como é que esse empreendedor começa? De maneira informal. Começa a trabalhar, vai ganhando dinheiro e quando ele pensa em formalizar aquele negócio, geralmente eles começam com o MEI, que é o microempreendedor individual. Legal, você começa a pagar uma taxa mínima e nessa contribuição já está incluído o INSS. Só que é muito pequeno o valor. Daquela contribuição te garante uma aposentadoria com o valor de um salário mínimo. Mas aí o que é que acontece? Esse empreendedor ele vai crescendo, né? Ele vai prosperando, mas esquece da previdência. Continua lá com o MEI, não passa para ter um CNPJ com outra forma de tributação e fica naquela aposentadoria de um salário mínimo. Ele até pode ficar naquela aposentadoria, mas planejar e entender que aquele salário não vai suprir minimamente as condições quando ele se aposentar.
Então, o que é que o empreendedor ele tem que fazer? Tem que entender como é que funciona. Ele tem que... Primeiro, eu acredito muito na questão da capacidade, da capacitação. Você vai empreender, procura um curso, né? Tem aí o Sistema S para oferecer também cursos para empreendedor. O Senai também oferece bastante curso para empreendedor, para explicar como é que funciona a tributação, como é que funciona o planejamento financeiro daquela empresa e como é que ele tem que se planejar, que se pagar a sua previdência. Então, o que é que eu vejo lá no escritório, né? A pessoa começa contribuindo com o MEI. Muitos deles começam, mas não pagam mais, que isso aí é outro erro. Por quê? A Receita Federal vai lhe cobrar. Em algum momento vai aparecer. E começa a lhe cobrar os últimos 5 anos. Então, imagine a bolada quando chega, aí começa o desespero. Fez o MEI, legal, começa a pagar, mas procura entender, procura saber com um profissional especializado se é a forma certa, se já está no momento de você começar a mudar a forma de contribuição, para começar a aumentar. E entender que nossa Previdência Pública, que é o INSS, ela não vai te suprir. Você não vai sobreviver com o INSS. Você tem que buscar outras formas de alavancar aí o teu passivo, né, a tua renda da aposentadoria, para poder sim ter uma aposentadoria mais tranquila e segura, que vai suprir teus gastos, vai te dar condições de qualidade de vida. E você também faz essa orientação? Você Faço. ajuda a planejar isso? Porque imediatamente a pessoa pensa, previdência privada, mas não é só, né, essa possibilidade, mas tem que ter um planejamento. Isso. Quando o cliente vem para o planejamento, e engraçado que na maioria dos planejamentos são as mulheres que procuram. Isso que eu ia falar, a mulher se preocupa, acho que principalmente quando tem filho, bate aquela coisa, assim, eu vejo, porque quando eu tive meu filho, o que o banco me ligou para oferecer de coisa, eu falei, esse banco é esperto, porque ele sabe que a gente está pensando nesse futuro, imediatamente a gente começa, nossa, agora eu não posso faltar, se eu faltar, eu preciso garantir alguma coisa para essas crianças, né? Isso mesmo, Paula. Pega pelo emocional, né? Uhum. E aí é o emocional mais a questão da responsabilidade com seus dependentes também. Então, quando o cliente chega ao escritório para fazer um planejamento, na maioria as mulheres, engraçado que quando o homem chega, eu já fico, ai, que legal, um homem aquele, minha mulher lhe viu na internet e mandou eu vir aqui. Muito bom, muito bom. E aí chega, o que é que a gente faz? A gente faz a triagem, pega a documentação, o que é que ele tem naquele cenário atual, faz o estudo, quais são as contribuições, o que é que ele pagou até ali, senta com ele para... É como se fosse a história de vida, ele vai contar como é que ele começou a trabalhar, quais foram as funções que ele desenvolveu, porque às vezes as funções têm uma especialidade, às vezes ele trabalhou com insalubridade, então tem um acréscimo aí, ganha-se, reduz o tempo de contribuição daquele tempo para fins de aposentadoria. Então a gente vai entender o contexto daquele cliente, e vai ver quais são suas despesas hoje. Você tem filho? Se o seu faltar hoje, né, se vier o caso de um falecimento, os seus dependentes vão conseguir tocar a vida, vão ter um apoio, um suporte patrimonial para conseguir, e isso eles já levam um impacto, porque muitos deles não têm. Não tem. Vai deixar de assistir. Vai deixar de assistir. Percebe nessa hora. Exatamente. Só paga ao INSS. Mesmo esse pagamento ainda não vai suprir nem um quarto do que ele tem de despesa. Então, o que é que a gente faz? Estuda com ele, olha, o seu custo é X hoje. Ah, mas daqui a 20 anos os filhos vão, né, cada um tocar a sua vida. Ótimo. Mas aí, a terceira idade tem custos elevadíssimos com plano de saúde, com medicação. Então, é praticamente uma troca de custos, né? Escola... Entram os remédios, entra a fisioterapia. Infelizmente. E aí, a gente faz esse estudo. Por quê? Nos planejamentos tradicionais, o que é que se faz? Só o estudo do INSS, olha, o senhor vai se aposentar da data X, com valor X, a gente pode melhorar isso aqui, obrigado, tchau. Lá a gente estuda a família. Então, a gente vai olhar quais são as despesas, quais são os custos, olha, o senhor vai aposentar com o INSS desse valor aqui. Mas para o senhor ficar confortável, você tem que ter uma renda passiva mais de X. Como é que o senhor vai poder fazer? E aí tem vários, a depender do perfil da pessoa, né? Tem gente que gosta de investir em imóveis, tem gente que gosta de investir em renda fixa, renda variável, em criptomoeda. Então, a gente dá a ele uma luz, uma possibilidade para que ele busque ali profissionais para ajudar ele
a quando chegar o momento da aposentadoria, ele poder curtir a vida, deixar de trabalhar, fazer o que gosta. Ai, que sonho, eu quero. Vamos fazer o seu, vamos embora. Quero estar aposentada bem. É que eu acho que as pessoas têm dificuldade em pensar nessa questão da aposentadoria. Acho que com a longevidade, com essa terceira idade superativa, as pessoas têm dificuldade de parar e falar, puxa, tem uma hora que eu realmente vou parar. Você não acha que mudou um pouco a mentalidade? Porque antes acho que as pessoas sonhavam tanto com esse momento da aposentadoria, assim, né? Que ia jogar um dominó na praça, que ia estar mais tranquilo. Hoje em dia eu vejo que está todo mundo tão acelerado, e talvez porque sejam todos mais empreendedores, tenham seus negócios, dificuldade de pensar nesse momento de parar. Paula, eu vejo também por esse lado, mas eu acredito que a experiência ensina também. Porque a gente vive num momento em que muitos pais dependem ainda dos filhos para cobrirem as despesas. Então, esses filhos não querem passar o que os pais estão passando. Uhum. E isso pode despertar também o gatilho para procurar a fazer um planejamento melhor e ter uma previdência mais adequada. Mas nós somos imediatistas, então a gente não pensa a longo prazo. A gente quer viver o presente, quer viver o agora. Mas a gente precisa parar e pensar, principalmente na gente, na nossa família, nos nossos dependentes, como é que eles vão ficar na nossa falta, porque as contingências acontecem, né? Então você pode ficar com a condição de doença, você pode falecer, como é que vai ficar a sua família? Então a gente precisa ter a responsabilidade de também pensar sobre isso. E eu acho que a gente também não conhece muitos dos direitos que existem, né? Então alguém pode ter, sei lá, acho que um acidente de trabalho grave, normalmente a pessoa vai buscar entender, né, benefícios e tal que ela possa ter, até porque ela está naquela situação precisando disso. Mas tem algumas outras situações que poderiam render alguma ajuda ou algum apoio que a pessoa que contribui para o INSS não imagina? Não sei, por exemplo, se você precisa se ausentar para cuidar de um filho, eu não sei, situações assim que são comuns, que às vezes a pessoa fica numa batalha sozinha, mas que ela poderia recorrer? Direitos que a gente desconhece. Sim, isso que você falou seria um auxílio doença parental. A gente ainda não tem no nosso ordenamento jurídico, mas é uma tese muito boa. Imagine que você é mãe, solo, tem uma criança pequena, você trabalha, aquele filho adoece e você vai ter que se ausentar do trabalho para ficar com o filho. O INSS ele não vai te dar esse suporte, né? Então a gente ainda não tem. Mas o direito previdenciário ele é muito complexo. Então, antes da reforma de 2019, era muito intuitivo você aposentar. Completou 60 anos de mulher, teve 15 anos de contribuição, aposenta. E o homem, 65, 15 anos de contribuição, também aposenta. E também tem aposentadoria por tempo. Hoje nós temos 5 regras de transição, apenas de transição. Mais aposentadoria, a regra definitiva. E tudo envolve... um combo, né, de idade, tempo, profissão, condição, gênero. Então, não tem como você dizer, olha, eu tenho tanto tempo de contribuição, sou mulher, quando é que eu vou me aposentar? Tem que sentar e fazer cálculo. A previdência, ela não é intuitiva, você tem que calcular. E nesse cálculo é que vai chegar o momento exato, perfeito para você se aposentar. E é interessante porque, no planejamento, muitas empreendedoras, que a maioria a gente faz com mulheres, o que elas economizam. Tem gente que já está tudo redondinho, já fez o dever de casa, já tem a sua renda passiva, né, investiu em outras coisas, já contribui com o teto do INSS, que é maravilhoso, são poucos que fazem isso. O teto do INSS, assim, você pode o mínimo e chegar até um teto, dependendo da categoria. Isso. Você trabalhou, teve renda daquele seu trabalho, você tem a obrigação de contribuir para o INSS. Mas a lei permite que você contribua com o valor mínimo, que seria um salário, né, no caso do empreendedor, e que você faça estratégias para você ter uma aposentadoria do INSS pagando o mínimo possível. Essa cliente especificamente, ela sempre pagou com teto. Tá? Aí você pode pagar do salário mínimo ao teto, tá? E aí o teto é o limite máximo, que hoje é 8.150. Nesta cliente, ela vinha pagando com o teto, o caso dela, ela já tinha tempo de contribuição,
já tinha cumprido o tempo, mas ela entrou numa regra de transição que tinha que cumprir uma idade mais um pouquinho, para uns 3 anos à frente. Então, ela já não precisava mais pagar com aquele valor que ela vinha pagando. Então, a gente fez essa estratégia, junto com a contadora dela, para que ela pagasse legalmente o mínimo e aí, no momento ideal, ela se aposentasse. Ela economizou aí uns R$70 mil só com esse plano de previdência, né, de aposentadoria, planejamento previdenciário ela que a gente jamais fez. imaginaria, né? Ela só ia saber que ela ia ter que ficar mais 3 anos e imaginar que ela teria que contribuir com esse teto alto, é isso? Isso. Ela, sem o planejamento, o que é que ela ia fazer? Ela ia contribuir com o máximo até o momento da aposentadoria dela. Sim. E aí, esse valor ela vai viajar, ela vai planejar outra coisa, vai investir em outro negócio. O planejamento é isso, né? Ele vai te dando cenários e aí você vai escolher qual é o cenário ideal para você. A gente não impõe nada, a gente sugere, né? E aí o cliente, ele vai escolher, não, eu vou ficar com isso aqui que eu acho que encaixa melhor no meu perfil. Doutora, você falou do mínimo e do teto, né? Dá um exemplo pra gente, assim, por exemplo, alguém que contribuiu com o mínimo, você já falou, que é o salário mínimo, que a gente sabe que não vai ajudar ninguém no mês, vai ser bem difícil você viver com salário mínimo, ainda mais na terceira idade. Se a pessoa, eu sei que tem várias categorias, devem ter vários tetos, mas dá um exemplo assim de uma pessoa que contribui com o teto, com quanto a mais ela vai se aposentar? Olha, a fórmula de você calcular a aposentadoria, ela é uma média aritmética. Então, se você passou sua vida inteira pagando pelo teto do INSS, você vai se aposentar aproximadamente com o teto. Nunca vai dar exatamente o teto, porque vai oscilando de acordo com a inflação, ele nunca acompanha, né? Então, tem sempre uma defasagemzinha. Mas é a média aritmética. Então, se você contribuiu toda a sua vida com base em 3 salários mínimos, vamos supor, 3 não, mas vamos colocar números, né? Contribuí minha vida toda com R$4 mil, mais ou menos isso. Então, sua aposentadoria vai ficar próxima deste valor. Se contribuiu com o mínimo, vai ser em torno do salário mínimo. É tudo uma média. O que costuma se fazer, né? O cliente, quando o segurado, ele está perto de aposentar, faltam 3 anos para me aposentar, na cabeça dele, ele fez um cálculo lá, o que é que ele faz? Ele estava pagando R$2 mil, ele aumenta para 4. No final. No final. Vou dar uma esticada aqui para me aposentar melhor, vou R$3 mil, R$4 mil. Às vezes não acontece. Por quê? Lembra que é uma média? Se lá atrás ele contribuiu com um valor muito menor, na média não vai compensar ele pagar esse valor. Então ele vai estar jogando dinheiro fora. Por isso que é importante fazer cálculo, planejar. Talvez esse valor, se ele tivesse colocado uma previdência privada, ele iria conseguir esse a mais que ele queria de outra forma. E é isso que a gente mostra, é isso que a gente indica, sugere para que ele faça. Pode pagar, mas desde que se faça um cálculo e verifique se vai ser garantido esse aumento que ele tanto deseja. Caramba, que curioso. É alguma coisa que eu nunca pensei. Eu não sei vocês que estão aí. Porque eu tenho a previdência privada, porque há muito tempo que falam que a previdência do Brasil vai quebrar, que não sei o quê, porque crescem o número de pessoas mais velhas, diminui o número de jovens que contribuem, enfim, todo esse cálculo, né? Então, a previdência privada é alguma coisa que eu acho que hoje seja até mais fácil para vender, né? Dos bancos é mais fácil. Mas essas inúmeras possibilidades e cálculos, eu realmente desconhecia. Imagino que as pessoas se surpreendam muito quando chegam lá e acabam descobrindo tudo isso, né? A verdade às vezes impacta, né? E ela precisa ser dita. E quanto mais cedo, melhor. Né? O tempo é um aliado. Então, é você se programar. Porque assim, uma aposentadoria ruim, Paula, ela afeta a vida da família. Ela não afeta a vida daquele indivíduo. Né? Vai impactar na história da família, nos sonhos da família, na qualidade de vida da família, nas expectativas da família. Então, aquele provedor, ele chega lá para fazer o planejamento, daqui a pouco ele traz a esposa, ou vice-versa, a esposa leva o esposo, porque é interessante isso, né? É fazer a junção das aposentadorias para a família se aproveitar da melhor forma. Mas o brasileiro, ainda bem que está mudando isso, né? A internet está levando mais informação, as escolas, às vezes, já há um movimento de educação financeira quanto a isso, que bom porque a gente precisa mudar. E a questão da previdência privada, sempre se falam aí que não é uma das melhores, mas veja, uma pessoa que não tem outra fonte de previdência, ela é ótima, entende? Se você tem só a pública do INSS e você tem uma privada,
Você já está à frente de muita gente. Então, você já tem uma garantia ali. E no planejamento eu falo isso, quando tem dependente, tem filhos pequenos, né? E você ainda não tem um patrimônio que possa, aquela família possa ter a segurança na sua falta, o ideal é que se faça uma previdência privada com seguro de vida. Que a gente já viu casos lá no escritório de um casal jovem que o esposo faleceu e o que segurou aquela esposa que era profissional liberal também, no momento de luto, foi o seguro de vida, foi a previdência privada. Então, cada perfil de cliente a gente aconselha, indica, sugere um tipo de previdência. E a gente não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, né? A gente tem que sair distribuindo para no final ficar com uma previdência maravilhosa. Bom, nesse seu contato com as pessoas na internet, eu vejo que você responde muitas dúvidas, que as pessoas podem te mandar dúvidas ali, né? Você abre aquela caixinha de perguntas e vem pergunta de tudo que é caso. O que é uma dúvida frequente que você observa que sempre chega, que você faz questão de esclarecer? Olha, chega muito sobre benefícios por incapacidade, né? Que é o maior carro-chefe do INSS, são os benefícios por incapacidade. A pessoa fica doente e aí vai solicitar esse auxílio doença. Então, tem muitas dúvidas sobre perícia, como se portar na perícia e sobre aposentadoria também, na questão de, doutor, eu estou pagando a contribuição certa, como é que fica aqui? Quando há uma mudança também do início do ano, né, que muda também os salários, o mínimo e o teto, todo janeiro a mesma pergunta frequente. Já posso pagar com base no novo salário? A gente, não, só em fevereiro, porque você paga esse mês referente ao mês anterior. Então, essas são as dúvidas mais frequentes, né? E a gente tenta, né, solucionar, mostrar a eles e incentivá-los a perceber a importância da informação previdenciária e que eles busquem, né, esclarecer, porque realmente para você interpretar a lei pura é muito difícil, é muito complexo. Aqui a gente tem desafios ao final do nosso podcast. E um deles é que você traga e nos apresente um objeto que conte uma história, que faça parte da sua história. E você nos trouxe aqui, ó, uma garrafa de pitu, aquelas loucas, não, é uma garrafa de vidro. Eu vou até ligar aqui porque é tão legal, ó, tem uma luzinha aqui, cheia de luzinhas, papeizinhos aqui dentro, secretos, mensagens na garrafa. Conta pra gente um pouco sobre isso, doutora Renata. Conto. Essa garrafa, a família fez uma viagem em janeiro do ano passado para Piranhas, né, para visitar os cânions do Rio São Francisco. E lá a gente foi tirar uma foto ao pôr do sol, né, no cânion. E é uma imagem linda, a gente fez cada registro maravilhoso. E a gente de turismo levou essa garrafa, forramos um tapete cheio de almofadas e ele disse assim, olha, essa é a garrafa dos sonhos da família. Levou canetas, uns papelzinhos e escrevam os sonhos de vocês e coloquem nessa garrafa e sempre lembrem deles, dos sonhos. Eu achei aquilo fantástico e a gente super empolgado, fizemos nossos sonhos do ano passado e vamos fazer repetidamente, ano a ano, e daqui a um certo tempo a gente combinou de juntar todo mundo e verificar se deram certo, se mudaram a rota, se a gente recalculou, se mudou de sonho. E isso é o nosso momento de família. Então, são os sonhos da minha família que estão aí. E um sonho seu, se você pudesse revelar pra gente alguma coisa que você escreveria para colocar para esse ano? Eu sempre peço saúde, né? Muito trabalho, que eu não sei viver sem meu trabalho. Eu amo o que eu faço. Então, que eu possa ajudar as famílias a ter uma qualidade de vida melhor por meio da aposentadoria. Então, eu peço que essas pessoas, em alguma forma, cheguem até mim para que eu possa ajudar. E tranquilidade, né? Muita paz, é sempre o que eu peço. Graças a Deus, não me falta nada. Que bom! Agora, mais um desafio. O nosso quadro Mulheres em Pauta, em que a gente vai trazer algumas mulheres que fizeram parte da sua trajetória. Quem são elas? Quem você lembraria aqui? Poderia pontuar mulheres que te incentivaram, que te abriram portas?
Olha, foram várias, tá? Muitas mulheres importantes passaram pela minha vida. A primeira delas, minha mãe, né? Que eu não posso deixar de falar dela, que é minha fonte inspiradora. Aposentei minha mãe, né? Que isso para mim é muito gratificante e uma passagem muito bonita na minha vida, poder aposentar, poder ter esse momento com ela. Mas, assim, quem me apresentou o direito previdenciário, né, é a mentora, doutora Adriane Bramante. Então, até hoje a gente já mantém, assim, mais uma proximidade. Então, ela foi também uma grande mulher inspiradora. Várias mulheres do direito previdenciário daqui de Pernambuco. Eu não vou falar nomes que eu posso esquecer de alguns. E hoje eu me inspiro numa previdenciarista, mulher, que jovem inclusive, mas ela como gestora de escritório, fantástica. Então a gente já tem um encontro marcado no próximo mês. Eu tô louca para encontrar, para a gente trocar figurinha, que é Graziele Alves. Então ela é uma referência no direito previdenciário aí do marketing digital e a gente está mantendo contato para a gente fazer um encontro aí legal de experiências. A doutora, você é muito precavida, doutora Renata, porque era essa a próxima pergunta. Quem seria uma mulher que você gostaria de se conectar, que você gostaria de trocar figurinha, tomar um café, aprender junto? Então, você já trouxe, você já está agilizada, já está pensando nesse futuro e já está com tudo encaminhado para isso acontecer. Que bom. É coisa de previdenciarista, né? A gente Pois vai é. vendo o cenário e já vê pensando no futuro. É isso. Mas Graziele Alves é a minha inspiradora no momento e que bom que a gente já tem esse encontro já programado para o próximo mês. Vai ser muito legal. Muito bom, queria te agradecer pela presença aqui com a gente. Paula. Foram muitas dúvidas minhas que eu tirei aqui com você. Imagino que vocês também, que não conheciam muito sobre o direito previdenciário, que nunca pensaram sobre a aposentadoria, agora estejam o quê, né? Loucas para mandar uma mensagem para a doutora Renata, para tirar as dúvidas, para fazer esse estudo, para projetar esse futuro tranquilo, que é uma missão muito linda mesmo, doutora. É das mais bonitas, porque é a história de você plantar uma árvore que talvez você nem sente a sombra, mas que pode refletir no futuro da sua família, né, na sua paz ali. Então, muito importante o trabalho. Adorei conhecer mais e conhecimento é poder. Eu acho que é isso que você também faz por todas essas mulheres. As mulheres são mais preocupadas, que te procuram. Você traz conhecimento para que elas possam ter uma vida sob controle, né? Sob o nosso controle, né? Que não fique à mercê aí do que possa acontecer nos destinos. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Paula. Agradeço o convite. E é isso, né? O planejamento é você, como você falou, essa metáfora da árvore, eu acho muito legal, porque é você regar, né? Tem um processo aí para que ela cresça frondosa, com bons frutos, e aí você ainda aproveita a sombra dela, junto com sua família. Maravilhoso. Muito obrigada, doutora. Olha, você que ficou com a gente, tem mais episódios chegando aqui do Protagonistas em Pauta. E se você quiser participar, entre em contato com a gente através do nosso Instagram, @protagonistasempauta. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.